4 coisas que fazem um ETF ser ruim e aí eu não compro. A primeira delas é sobre o índice que ele está seguindo. Qual que é a proposta geral do índice que aquele ETF está se propondo a seguir? Será que aquele índice ele tem uma proposta um pouco ruim ou ele é mal construído em termos gerais? A gente tem que sempre lembrar que o ETF ele é só um produto, ele é uma casca. Dentro dele vai ter alguma informação, algum método de investimentos que tem que ser útil ou não para sua carteira. E como é que eu olho, em termos gerais, se o índice é bem construído ou se ele é mais interessante ou menos interessante? No geral, eu prefiro os índices que são mais diversificados. É claro que a diversificação ela é relativa, você pode diversificar dentro de um único setor, de um único país, no mundo todo, somente um determinado segmento, mas a diversificação para mim é fundamental. Então, ETFs que têm índices muito concentrados ou com menos empresas, eu tendo a não gostar muito. Além da diversificação, quais são os critérios gerais daquele índice ou daquele ETF? Dei um exemplo esses dias, né? O pessoal até brincou nos comentários. Poxa, se você comprar um ETF que compra diversas empresas, da Venezuela ou do Zimbábue, ele é diversificado, ele pode ter uma boa metodologia, mas talvez isso não seja interessante pela característica geral que ele vai estar te expondo. E isso também é muito relevante. Lógico que aqui cada um vai ter uma opinião, mas esses critérios gerais da exposição, mesmo que tiver diversificado, é bem importante olhar. E o outro exemplo é, por exemplo, os ETFs muito temáticos. Às vezes são temas muito da moda, são coisas que estão em alta, mas que logo mais pode sair do radar das pessoas e ser substituído por uma outra modinha. No geral, eu prefiro esses ETFs que têm índices diversificados, amplamente estruturados e que eu possa carregar por muitos e muitos anos sem precisar ficar girando a carteira. Bom, e claro, já comenta pra mim o que você considera bom ou ruim que te faz aí afastar de um ETF ou te aproximar dele se você tem esse interesse. O segundo ponto aqui que eu olho e que acaba sendo ruim e me faz afastar de um ETF é a questão do tamanho dele em termos de patrimônio líquido e liquidez. A gente sabe que existe um market maker aí atuando nos ETFs para dar a liquidez para o mercado. Beleza, nós sabemos disso. Isso é bom. Só que quando o ETF ele tem um patrimônio líquido muito baixo, ou ele tem menos liquidez, ou ele é muito novo, esse market maker pode ter dificuldade de trabalhar. Ou seja, não é só porque tem market maker que você vai ter a liquidez exata ali sem pagar muito spread para entrar ou para sair. O ponto todo é, market maker tem, ok, mas às vezes ele trabalha com spreads maiores. Principalmente nos ETFs que têm menos liquidez, menos negócios, menor patrimônio líquido e assim por diante. Isso é um pouco ruim, porque pode fazer você ter que pagar um pouco mais caro para entrar ou para sair do mercado. E tem ainda aquele outro ponto, que é a questão de se o patrimônio líquido do ETF está muito baixo, a gestora pode optar por descontinuar o produto. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é muito comum, acontece com os ETFs mais temáticos, mas pensando como lado da gestora, por exemplo, se um ETF tem poucos milhões sobre patrimônio líquido, isso acaba tendo um custo grande para a gestora manter. Ah, Antônio, mas a gente paga a taxa de administração. Mas, cara, às vezes não se paga, tá? Eles têm contratos com o market maker, eles têm que pagar independente de patrimônio líquido, eles têm outras taxas de funcionamento, custos e assim por diante. Então, se o PL é muito baixo, a gestora pode optar por não continuar mais aquele produto e fazer a venda das cotas para devolver o seu dinheiro. Nesse momento, você vai acabar, vamos lá, né? Talvez você ganhe dinheiro, porque subiu desde que você comprou, ok? Mas talvez você perca um pouco de dinheiro nessa venda forçada, né, da devolução do seu dinheiro, beleza? E você ainda vai ter um problema do tipo, o que eu vou fazer com esse dinheiro que acabou de vir? Porque na sua carteira, aquela alocação desapareceu. Então você vai ter que arranjar outro ETF, outro investimento, vai deixar no CDI até decidir, beleza? Mas vai ter que tomar essa decisão. Outra decisão que vai ter que tomar, deixar o like e se inscrever no canal. É fácil, é rápido e te ajuda muito no longo prazo. Terceiro ponto que me afasta de alguns ETFs. Esse aqui pode parecer até um pouco melindre, mas tem um fundo de razão. É em relação à comunicação do produto e da gestora em relação àquele ETF, aquele produto. Quando a comunicação, o site, o material publicitário é muito ruim, faltam informações, isso me assusta muito. Os caras não estão nem preocupados em vender aquele produto. Imagina para fazer a gestão da continuidade, os informes para o mercado e manter isso funcionando de forma segura e estável. Então muitas vezes a gente se preocupa, né? Vocês falam bastante disso nos comentários. Até tem que fazer alguns vídeos sobre isso. Ah, pô, será que a gestora é confiável? Será que pode acontecer alguma coisa? Assim, no geral, as gestoras que operam na bolsa, elas são grandes. Algumas têm parcerias nacionais, internacionais, ou são grandes bancos. Então, em termos de segurança da gestora, do produto em si, eu vejo de forma bem tranquila. Claro que alguns ETFs têm mais riscos, outros têm menos risco, beleza? Mas mais importante do que isso, eu vejo o seu comprometimento da gestora em relação ao produto que ela está te vendendo.
Então, por exemplo, quando você abre lá um site para dar uma olhada no ETF, que você tem interesse, no índice, para ver as informações, se só tem a taxa de administração e o patrimônio líquido, não tem mais nada, falta esforço para entender o que é aquilo. Sem backtest claro, sem material para estudo, sem facilidade para entender o índice e o mercado que ele está propondo te expor. Então, dificilmente a gente vai ver um ETF com tanta clareza e tanto esforço na venda quanto um fundo ativo ou então no fundo imobiliário, né? O pessoal vê bastante os informes aí dos fundos imobiliários ou até dos fundos de gestão ativa, eles têm materiais muito bons, né? O esforço é muito grande para vender. Ok, mas minimamente o site ali expondo algumas coisas, você tem que ter facilidade, né? Senão você não sabe nem o que você está comprando, acaba sendo tão difícil que simplesmente não compensa fazer aquela compra. E claro, aqui nesse vídeo eu tô falando as coisas que eu não gosto ou que me afastam de um determinado ETF, mas se você tiver interesse em conhecer o meu processo passo a passo, tudo que tem que ser olhado para efetivamente comprar um ETF e analisar ele, e o Capital Certo, que é o nosso manual prático, 8 horinhas de vídeo, super direto ao ponto, para você aprender a analisar os ETFs e não depender de mais ninguém para fazer os seus investimentos. Se tem interesse, clica na descrição ou no comentário fixado, tá tudo lá explicado. E por fim aqui, o quarto ponto, vamos dizer assim, é quando um ETF ele é bom, ele é diversificado, ele tem bom patrimônio líquido, ele tem confiabilidade nas informações, tá tudo certo, mas ele tá fora do meu objetivo ou perfil de risco. Aqui é o clássico. A gente tem muitos produtos na bolsa, a gente vai ter cada vez mais, vão surgir muitos e muitos ETFs aqui no Brasil. Vai seguir a mesma linha lá dos Estados Unidos, né? Lá eles já têm mais ETF do que ação na bolsa, né? Assustador como a virada dos ETFs lá já aconteceu. E a gente precisa entender que grande parte desses produtos não vai ter utilidade para nossa realidade pessoal e para nossa carteira. Faz parte de um universo de produtos que você pode investir, a maioria você não vai investir. Você tem 6 mil ETFs lá nos Estados Unidos, esse número pode estar errado, mas a sua carteira você, né, com 10, 20 já consegue estar bem diversificada, não precisa comprar os 6 mil. Então tem muitos produtos que são bons, mas não vão se aplicar para a sua realidade. O exemplo clássico meu, por exemplo, em relação aos ETFs que pagam dividendos. Não é a minha escolha pessoal como pessoa física, mas é porque eu tenho a minha realidade, as minhas decisões, também sou uma pessoa física, né? Mas eu entendo que para alguns perfis de risco e para alguns objetivos, aquele tipo de produto vai ter uma aplicação e uma utilidade. E o seu trabalho como investidor, além desses filtros ruins, vamos dizer assim, que eu não gosto de comprar ETFs que tenham, que é o tema desse vídeo, ou então as coisas boas do processo de análise, você também tem que se fazer essa pergunta. Esse produto específico, ele é bom, ele é ruim, ok, mas ele tem aplicação na minha carteira? Ele está alinhado com meus objetivos, meu perfil de risco? Qual que é o papel desse ETF ou até de um outro ativo na sua carteira? Porque esse efetivamente é o trabalho do investidor. Não é bater o mercado, não é ser melhor do que a média, não é conseguir superar os índices. Eu sei que muita gente tenta, tá? E fica à vontade para tentar. Mas a grande sacada é definir um bom plano, entender os produtos e os investimentos que vão te ajudar a chegar nos seus objetivos e tocar isso na continuidade da forma mais eficiente, com menos giro, com menos impostos, com menos taxas, com menos custos e tomando também o mínimo possível do seu tempo. Pelo menos essa é a forma que eu gosto de investir e de abordar. E para isso tudo, você pode usar os ETFs que vão te ajudar bastante, claro, mas tem que olhar para os seus objetivos pessoais. Senão você vai estar sempre comprando um novo produto que pode até ser bom, mas não tão útil para a sua realidade. E se não é útil para a sua realidade, você pode ficar um pouco mais longe dos seus objetivos que foram definidos lá no início. Então, tem muito ETF bom, mas mesmo que é bom, talvez não se aplique a você. E claro, se quiser entender um pouco mais o porquê que eu não uso e não gosto tanto de ETFs de dividendos por um perfil muito pessoal, eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado por sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.